Olá pessoal, aqui é a Adriana Meirelles e eu estou trazendo mais uma dica da semana do Ultrassonografia Club. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem da manipulação do transdutor. Como é importante a gente saber falar qual movimento do transdutor deve ser realizado, especialmente nos tempos de hoje que a gente está fazendo muito estudo online e à distância, e a gente não está ali para colocar a mão em cima da mão da pessoa que está aprendendo e mostrar o movimento. Então, esse artigo aqui, ele é da literatura de medicina humana, e eu sugiro que vocês procurem, porque ele é um artigo aberto à população, então a gente pode baixar ele, ler, e ele fala justamente sobre isso, sobre como que a gente pode usar uma linguagem, todo mundo usar a mesma linguagem, para ser mais efetivo no momento de ensinar como é que a gente movimenta o transdutor para achar algumas estruturas. Então eu trouxe para vocês a maneira como eles colocaram lá no artigo os movimentos, porque isso é importante, especialmente para quem está iniciando. Então observem esse desenho do transdutor aqui, e ele está se movimentando e deslizando o transdutor no eixo longo do transdutor, sem alterar o ângulo de insonação de 90 graus. Então ele chama isso aqui de um movimento de deslizar. Então a gente pode fazer isso quando a gente está procurando uma estrutura. Nesse movimento aqui, é chamado movimento de balanço. Então, o transdutor, essa parte que está em contato com o paciente, ela não se movimenta, mas a gente movimenta o transdutor no eixo longo, mantendo aquele ponto fixo e alterando só o ângulo de insonação. Então, aqui, vamos supor que você achou lá uma estrutura adrenal, por exemplo, e você quer melhorar a imagem para conseguir pegar ela inteira. Às vezes, esses pequenos micromovimentos que a gente faz é que vão nos ajudar a colocar a estrutura que a gente quer bem no centro da imagem, da melhor maneira possível para avaliar. Então, o movimento de balanço, a gente mexe só aqui o ângulo, e esse ponto aqui fica fixo. Esse movimento eles chamaram de varrer, né? Então, vocês observem que o movimento agora ele está indo no eixo curto do transdutor. Antes ele estava deslizando, agora ele está varrendo. Então, ele movimenta o transdutor no eixo curto, mantendo o ângulo de 90 graus. Já aqui é um movimento de leque. Aqui fica parado no paciente essa parte de baixo e ele faz um movimento de leque, mudando o ângulo de insonação aqui no eixo curto. E aqui pressão ou compressão. Então, o transdutor fica parado, mas a gente faz pressão no transdutor em direção ao corpo do paciente, comprimindo um pouquinho ali no ponto de contato. Então, às vezes, isso é importante para tirar, por exemplo, uma alça intestinal com gás que está no caminho, que está te atrapalhando a ver uma estrutura. Então, uma leve compressão pode ajudar a ver a estrutura que você está procurando. E a rotação é quando você está parado naquele ponto e faz um movimento ao redor daquele ponto onde está a compressão, ou em direção horária ou em anti-horária. Então, faz uma pequena rotação do transdutor. Então, isso é importante conhecer esses micromovimentos, porque às vezes no início a gente acha uma estrutura e quando vai melhorar a imagem, acaba movimentando o transdutor em várias direções ao mesmo tempo e se confunde. Então, tenham em mente quais são os movimentos que você pode fazer e comece a observar no momento do exame que movimentos você está fazendo. Isso vai ser importante tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo. E assim a nossa linguagem fica parecida e fica muito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até mais!